Graça e paz, amados irmãos, e mais uma vez quero me deleitar convosco na presença do nosso Deus, usufruindo da instrução da sua santa palavra, que creio falará ao nosso coração, não pelo pregador, por conta dos atributos do pregador, mas unicamente pela graça bendita de Deus, que operacionaliza em nós todo o seu querer, quando expomos de forma fiel as sagradas letras. E eu quero dizer, antes de ler o texto, quero dizer-lhes que há determinadas coisas que os crentes não podem, em hipótese alguma, negociar. Nós, na verdade, nós podemos admitir muitas coisas na nossa vida, mas não se negocia a exposição bíblica apresentada de forma fiel. Eu digo isso, amados irmãos, porque quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele transitava de forma a conduzir pecadores, publicanos, ao arrependimento, e aquilo era muito natural. Tanto era que Jesus foi acusado de comer e beber com pecadores. Mas tinha uma coisa que Jesus não suportava: a hipocrisia dos religiosos. E é dentro desse viés que nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela não está a serviço dos nossos interesses. Deus não é um Deus que está subjugado ao nosso querer, que cumpre aquilo que nós queremos. Deus não é esse Deus, em hipótese alguma. Ele é Senhor. E Ele não aceita de mim e de você outra coisa, senão que debrucemos sobre a palavra de Deus com fidelidade. Prestar culto a Deus, ao contrário do que muitos imaginam ser, não é, ao final, nós analisarmos e dizermos para nós mesmos: hoje, como diz o capixaba, pocamo. A forma fiel de se prestar culto a Deus não é segundo os preceitos que estão na minha mente, mas segundo o que está prescrito na palavra de Deus. Qualquer outra forma não tem a aprovação de Deus. Ainda que nós estejamos acostumados a ela, ainda que essas fórmulas criadas por homens possam impressionar pessoas, possam até levá-las a um emocionalismo, quiçá, a chorarem. Mas a exposição fiel da Escritura é tudo o que um crente pode e deve valorizar como o bem mais precioso. Portanto, eu finalizo essa pequena introdução dizendo-lhes que não frequente a igreja mais próxima da sua casa, mas frequente a igreja mais próxima da sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Com a devida vênia, eu farei a leitura do capítulo 3 e capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: amados irmãos,
veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os animais como os homens, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes feito, tinha dito que lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma erramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há de mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais? Até aí, queridos. Meus amados irmãos, eu quero conversar com vocês hoje, meditar neste texto sagrado, sobre o tema um crente controverso. Jonas, um crente controverso. Aliás, a controvérsia é algo muito comum na vida dos crentes. Não é, ao contrário do que podemos imaginar, alguma coisa hipotética ou que eventualmente acontece. Não. A controvérsia é algo muito comum na vida dos crentes. Esse livro foi escrito, conforme está assim o título dele, foi escrito pelo profeta Jonas. Jonas era galileu,
contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Jonas viveu no reinado de Jeroboão II, ali no século 8 a.C. E Jonas é, na verdade, o único profeta do Antigo Testamento que vai pregar para os gentios. O único profeta. Na verdade, ele é o profeta mais estranho de toda a Bíblia. E os irmãos haverão de concordar comigo. Não há na Bíblia alguém que tenha pregado com efeitos tão extraordinários quanto a mensagem pregada por Jonas. Nem mesmo Jesus, o Verbo encarnado, conseguiu a proeza que Jonas obteve, porque diz a Bíblia que Deus mandou Jonas pregar em Nínive, e toda a cidade de Nínive se converteu. Aproximadamente 120 mil pessoas. Todos se converteram. Na verdade, Jonas é o maior fenômeno do evangelismo no mundo. Um crente controverso. E Deus nos ensina neste livro que, primeiro, Deus não precisa de ninguém para realizar o que Ele quer fazer. O personagem principal deste livro não é Jonas, tampouco é a baleia que engoliu Jonas. O personagem principal desse livro a figura central, é o próprio Deus. Quando nós abrimos esse livro, nós vemos que Deus está no comando de todas as coisas, Ele rege todas as coisas com a sua autoridade. É Deus, por exemplo, que diz a Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas foge e Deus, então, manda uma tempestade atrás dele. Ele está no navio, o navio estava prestes a naufragar, e então os tripulantes do navio jogam Jonas no mar. E agora Deus dá uma ordem, novamente Deus, o centro do livro, dá uma ordem para um grande peixe engolir Jonas. Jonas clama no ventre do peixe, e Deus dá outra ordem para o peixe cuspir Jonas na praia. Deus, na verdade, é o centro desse livro. E não apenas isso, diz a santa palavra de Deus que Jonas, por ordem de Deus, voltou a pregar em Nínive. Deus, mais uma vez, mandando. E agora os habitantes de Nínive se convertem, Deus perdoa os seus pecados, porque o centro ali é Deus. E por fim, apenas para apresentar-lhes que Deus é o centro desse livro, ao final Deus exorta um profeta emburrado e mimado a se voltar para o verdadeiro caminho. Deus é o centro desse livro. E me impressiona muito esse livro, porque, ao contrário dos outros livros, o livro de Jonas é um livro completamente diferente, gente. Logo no início, Deus dá uma ordem a ele, dizendo que ele deveria pregar na cidade de Nínive. Nínive era capital da Síria, e os assírios eram inimigos de Israel. Quando Jonas, o profeta, ouve Deus dizer, vai e prega em Nínive, Jonas disse, de maneira nenhuma, não vou não. Diz a Bíblia então que Jonas foge de Deus, como se assim pudéssemos fazê-lo. Jonas foge, e era natural, humanamente falando era natural. Ora, Deus mandou Jonas em uma aparente, entre aspas, uma aparente ordem, no mínimo muito estranha. Pregue na cidade de Nínive, isso é, vá até os inimigos de Israel e pregue. Jonas fugiu. Essa cidade, a cidade de Nínive, é uma cidade muito antiga, uma cidade fundada por Nimrod, neto de Noé, e era uma cidade muito rica, muito cheia de palácios. Para que os irmãos tenham ideia,
Essa cidade era cercada por um muro muito alto, 30 metros de altura o muro. E podia-se passar 4 carruagens, uma do lado da outra, na largura do muro. Uma cidade poderosíssima. Mas, contudo, todavia, entretanto, apesar desta cidade ser de pessoas muito ricas, essas pessoas, os ninivitas, eram homens maus, perversos, violentos e idólatras. Percebam por que Jonas fica indignado pelo fato de Deus tê-lo mandado pregar para essas pessoas. Jonas queria um Deus que coubesse dentro da cabeça dele. Jonas queria um Deus que desse ordem a ele e que essas ordens fizessem sentido para que ele obedecesse. Irmãos, eu quero te falar, eu preciso dizer isso para você. Aquilo que Deus diz na sua palavra, nem sempre nós conseguimos compreender, porque o Deus da Bíblia, ele é muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Ele é muito maior. Jonas foge de Deus, Deus manda a tempestade atrás de Jonas. E diz a Bíblia que antes do navio ser despedaçado pela tempestade, os homens jogam Jonas no mar, o peixe vem e engole Jonas. Sabe o que isso me faz entender? Que Jonas colocou os pés no caminho da desobediência porque não quis atender uma ordem de Deus. Jonas, na verdade, queria um Deus moldado à sua mente. Sabe, um Deus que primeiro, você consegue compreender as suas ordens. Segundo, um Deus que faz as coisas que eu quero e não as coisas que ele quer fazer. Jonas queria um Deus que estivesse assim, à sua mercê, ou à mercê dos seus interesses. Era como se Jonas dissesse, eu não estou entendendo nada do que o senhor está dizendo, o senhor repense aí o que o senhor está falando, porque, na minha concepção, Deus, o senhor está completamente equivocado. O senhor está mandando eu pregar em Nínive, numa cidade de inimigos de Israel, homens sanguinários, violentos, idólatras, homens que servem a outros deuses, homens imorais. Jonas endureceu o coração. E quando isso acontece, sabe o que Deus faz por amor a nós? A mesma coisa que ele fez com Jonas. Ele manda a tempestade atrás de você. Quando você não consegue entender o que Deus tem para você, a única maneira de Deus trazer você de volta é mandando uma tempestade atrás. As tempestades que Deus manda não têm como objetivo nos destruir, antes pelo contrário, tem como objetivo nos fazer compreender que as decisões que nós estamos tomando, muitas das vezes, não são aquelas decisões que nós deveríamos tomar à luz das Escrituras. E por conta de estarmos em um caminho, que é o caminho da desobediência, Deus então manda uma tempestade para te trazer ao caminho da obediência. Ele foi lançado no mar. Não bastasse isso, Deus mandou um peixe para engolir Jonas. Irmãos, Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, 3 dias. A Bíblia diz que ele orou no ventre do peixe, orou. Três dias para sair de lá. Não sei se aconteceu com você, na verdade eu tenho certeza que já aconteceu com você, acontece com todo homem. Quando a gente está passando por uma situação, você fica olhando no relógio assim, não é? Tem horas que você está fazendo uma coisa que você não quer que acabe, e de repente quando você vê, o dia passou, não é, gente? Mas tem horas que você está dizendo assim, meu Deus, isso não vai acabar, e você fica olhando no relógio, quando você olha, você diz, meu Deus, só passou 30 segundos, não é possível, parece que passou uma eternidade, e não para. Não é assim quando você está, por exemplo, com dor? Você diz, não passa, o remédio não fez efeito, e parece que passou, passou mais tempo do que você imaginava. Agora você imagina Jonas no ventre do peixe, 3 dias. Irmão, 3 dias pode ser pouco para quem está do lado de fora do ventre do peixe. Mas para quem está dentro do ventre do peixe é muito tempo.
O que eu quero dizer para você é que 3 dias é muito pouco para quem não está na prova e na luta, mas é muita coisa para quem está enfrentando uma luta onde a mão poderosa de Deus mandou um peixe engolir você para trazer você de volta ao caminho da obediência que você saiu dele. Me impressiona o amor e a misericórdia de Deus, a maneira como Deus trabalha conosco. Se preciso for, para arrancar a casca, sabe? Dói, gente, dói arrancar aquelas cascas da religiosidade, sabe? Mas Deus tira a casca, você pode dizer, ai, está doendo. Mas é a única maneira dele transformar você à imagem do Filho dele. É a única maneira que Deus encontrou para trazer Jonas para obedecê-lo. Ah, Deus poderoso. Capítulo 2 inicia com Jonas no ventre do peixe. E a Bíblia diz então que Jonas ora e Deus dá uma ordem ao peixe. Oh Deus poderoso. Até peixe recebe ordem dele. Gente, o nosso Deus é um Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Sabe o que o livro de Jonas nos traz como ensino? Que Deus tem as rédeas da história da humanidade em suas mãos. Até peixe obedece ordem de Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus, que responde orações, mesmo quando você está no ventre do peixe. Mesmo quando você está no caminho da desobediência, e naquele caminho você clama por misericórdia, e Deus, que é rico em misericórdia, vem para te socorrer e diz, cospe ele. Diz a Bíblia então, capítulo 3, se inicia dizendo da seguinte maneira, foi o texto que nós começamos. Não sei se você se lembra, mas o capítulo 3 inicia assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque sabe qual é o ensino que nós podemos tirar daqui? É que Deus não desiste de nós. Quando nós nos embrenhamos pelo caminho da desobediência, Ele nos dá um sacode para a gente acordar, e depois Ele volta a falar com a gente pela segunda vez, dizendo, eu ainda te amo. Eu não desisti de você. Apesar da sua desobediência, apesar do seu pecado, apesar das suas falhas, apesar de você ser um crente cabeça dura, Deus falou com Jonas segunda vez, para nos mostrar que Deus sempre oferece uma segunda oportunidade para que recomecemos, para refazermos a nossa vida equivocada. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Porque a Bíblia não apresenta apenas um Deus que governa todas as coisas, mas esse Deus é rico em amor, em bondade e misericórdia. Esse é o seu Deus. O Deus de Jonas é o nosso Deus. Um Deus que nos dá uma segunda oportunidade. Um Deus que estende a mão quando nós achamos que está tudo acabado. Lembram-se de Pedro? Quando Pedro já achava que não era discípulo, que não era mais nada, que Deus não queria mais nada com ele. Então Deus mandou um recado através do anjo, dizendo, diz a Pedro, que também é meu discípulo, que eu vou esperar vocês lá na Galileia. É Deus dizendo assim, estou te dando a segunda oportunidade. Estou te dando mais uma chance para você sair da desobediência e entrar no caminho da obediência. Oh Deus poderoso. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, segunda vez, a paciência e a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, é a razão de nós estarmos aqui. E aí, diz o texto sagrado, a pregação de Jonas é uma pregação mais sem graça que existe em toda a Bíblia, gente. Uma pregação de alguém insatisfeito. Agora, quando Deus fala pela segunda vez, Jonas, vai pregar em Nínive, aí ele obedece, depois de ter saído do ventre do peixe. Às vezes, para você obedecer, Deus tem que dar uma moída em você, não tem? Passa você num moedor assim. Ah, Senhor, tá bom. No ventre do peixe a gente promete tudo, né? Quando sai, a gente já tem uma dificuldade.
É mais ou menos assim, quando você está num avião, não sei se já passaram por isso. Eu estava voltando uma vez da Rússia, e, de repente, o avião, ele só foi fazendo assim. Era uma gritaria, Deus! A palavra que mais se ouvia era, Deus, Deus tem misericórdia, Deus! Só Deus, ninguém falava mais nada, só Deus, Deus, misericórdia. Eu fico imaginando quantas coisas as pessoas falaram com Deus ali. Deus, me perdoa todos os meus pecados, se eu morrer agora, Senhor, em nome de Jesus, me leva para o céu, tem misericórdia. Senhor, se o avião pousar, Senhor, eu prometo que eu vou ser um novo homem, uma nova mulher, Senhor. É ou não é? Aí o avião pousa. Você esqueceu de tudo que você falou no meio da luta. É ou não é? Rapaz, só Deus para aguentar a gente. Não, só Deus. Diz a Bíblia, então, que nessa segunda vez, Jonas toma vergonha na cara e vai pregar. Só que ele entrou na cidade de Nínive, gente. Você imagina um profeta mal-humorado. A pregação de Jonas tinha 5 palavras. 5 palavras. Só, mais nada. Jonas disse assim, 40 dias, e Deus vai destruir vocês. Só isso. Só. Mais nada. Mais nada. Um homem mal-humorado passando, diz a Bíblia que era necessário 3 dias para passar por toda a cidade. Jonas foi passando. Primeiro dia, 40 dias e Deus vai destruir todo mundo. Os habitantes da cidade de Nínive começaram a se converter. Começaram a se voltar para Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia a Deus. E de repente chegou a notícia para o rei de Nínive. E o rei de Nínive também foi movido por um agir de Deus. Ele se volta e ele baixa um decreto dizendo: todos os homens, todas as mulheres, crianças e animais, todos se convertam a Deus. Confessem os seus pecados. Peçam misericórdia a Deus. Fujam dos vossos maus caminhos. Abandone-os. E ainda o rei disse: todo mundo vai jejuar. Até os animais, não leve os animais para o pasto, até os animais vão jejuar. Criança, bebê de colo, todo mundo. Na hora, com uma mensagem que tinha 5 palavras. Sabe que isso nos faz compreender? Que Deus é o dono da salvação. Sabe que isso também nos faz compreender? Que Deus só tem um instrumento para salvar pecadores: a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainda que fosse um homem ranzinza, ainda que a palavra estivesse na boca de um camarada controverso, difícil, complicado, mas Deus não depende de ninguém para fazer o que Ele vai fazer. Deus faz, independente de você, independente de mim. Diz a Bíblia então, que Deus teve misericórdia daquele povo, e à medida que eles clamaram por misericórdia, Deus então os aceita, os perdoa e os salva. Eles se converteram dos seus maus caminhos, Deus poupou-os do juízo e deu-lhes salvação. Alguém pode imaginar assim, mas meu Deus, um povo tão difícil assim, pastor, violento, imoral, idólatra, adorava outros deuses, como é que Deus pode ter misericórdia? E aí eu quero lembrar a você que a causa do amor de Deus não está em nós. A causa do amor de Deus pelo pecador não está nos pecadores, está nele mesmo, a sua essência. Deus, Ele não é como nós amamos. Deus é amor. Ele não apenas ama, a essência dele é amor. A causa de Deus operar em pecadores está nele mesmo e não em nós. Não há nada que nós possamos fazer, amados irmãos, para Deus nos amar mais. Não há nada, pastor? Não há nada. Também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Contudo, e aqui eu abro um parênteses enorme para você não interpretar de forma equivocada o que eu estou falando,
Ah, então, pastor, quer dizer que Deus me ama do mesmo jeito? Então vou chafurdar na lama do pecado e está tudo certo. Não é isso que eu estou falando, não, filho. O que eu estou falando é que o amor dele não muda. Mas, se você estiver num caminho de desobediência, o seu final é o inferno. Porque Deus é justo e haverá de condenar todos aqueles que não aceitaram o seu Filho unigênito como Senhor e Salvador de suas vidas. Jonas se irritou porque os habitantes de Nínive se converteram. Irmãos, a causa de Deus, o motivo pelo qual Deus salvou cada um de nós não está em você. Não é o que você fez, nem o que eu fiz. O motivo de Deus ter amado você está nele mesmo, na essência dele. Ele é amor. E essa é a razão de não sermos destruídos. Porque o que merecíamos era exatamente isso. Todos nós sermos destruídos. Estarmos debaixo do juízo de Deus, de um santo e perfeito juízo. O maravilhoso é que esse Deus, se Deus dependesse de Jonas, não ia salvar nenhum ninivita. Irmão, se Deus dependesse de qualquer um de nós, Ele salvaria quem não era para salvar e não salvaria quem Ele quer salvar. Graças a Deus, Deus salva homens e mulheres. Deus salva até a Anchieta. Você imagina? Que Deus amoroso é esse? Que Deus de amor e misericórdia? Que Deus perdoador capaz de abraçar pecadores e recebê-los quando eles se prostram e em lágrimas confessam os seus pecados e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu confesso o meu pecado e eu preciso do Teu amor e do Teu perdão. Eu quero me derramar na Tua presença. Eu espero que você, que ainda não se entregou a Cristo, que o faça agora, porque o objetivo desta palavra é exatamente essa. Na verdade, a mensagem de Jonas, por mais dura que fosse, era uma mensagem verdadeira. Se vocês não se converterem, vocês serão consumidos, completamente consumidos. E essa mensagem é verdadeira, por mais dura que seja. Agora, o profeta Jonas, ele ficou indignado. Você pensa num homem aborrecido, gente. A Bíblia diz que com isso Jonas desgostou-se extremamente. Olha como é que o homem ficou. Porque Deus salvou os habitantes de Nínive. Crentes controversos. O que mais tem? Crentes controversos. Crentes que no vento do peixe, Deus tenha misericórdia de mim. Mas quando Deus exerce misericórdia com outro, o crente está dizendo: não, Senhor, juízo na cabeça dele. São nossos inimigos. Você já viu algum crente orar assim: Deus destrói os nossos inimigos? Você já viu? Quem já viu, gente? Já viu? Não deve ter lido, no mínimo, eu não sei se leu algum capítulo da Bíblia, mas pelo menos o livro de Jonas não leu. Porque os ninivitas, os assírios eram inimigos de Israel, e Deus quis salvar inimigos de Israel. Eu quero te dizer que Deus quer salvar os teus inimigos também. Portanto, ore por eles. Foi isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem, e orem pelos vossos inimigos. Orem por eles. Deus quer salvá-los. Deus quer salvar os seus inimigos. Mas Jonas não. Jonas queria assim: misericórdia para mim, juízo para eles. Nós que fomos alvos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, nós devemos desejar que Deus perdoe e que Deus salve pecadores, porque não somos melhores do que ninguém. Aliás, irmãos amados, todo crente deveria sempre fazer uma avaliação, olhando para a palavra de Deus como espelho, porque a Bíblia diz que Deus salva o fraco, para confundir o forte. Então, quem é salvo? Quem é salvo? Repita comigo, Agora, a Bíblia também diz que Deus salva. O que nada é,
para confundir aquele que acha ser. Sabe o que são os crentes? Um bando de gente que simplesmente se entregou a Cristo porque reconheceu a malignidade do seu pecado e por isso se entregou a Ele. Portanto, deve haver no nosso coração o mesmo sentimento que há no coração de Deus quando olha para pecadores. Nós queremos que Deus salve os nossos inimigos. Nós queremos que Deus opere nos nossos inimigos, salvando-os. Meus amados, se você não tiver este sentimento, você não está em Cristo. Você já ouviu alguém dizer assim, eu sou muito bom, mas não piso no meu calo não, que eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, Deus não te perdoa, infeliz. E se Deus não te perdoar, você vai para o inferno, homem. Então peça perdão a Deus e aprende a perdoar. Jesus disse, na oração do Pai Nosso, não foi assim? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você não perdoa, você quer que Deus te perdoe? Jesus disse assim, peça perdão para você, mas só peça perdão se você tiver condição de perdoar os outros que te ofendem também. E tem um monte de gente que vai parar de pedir perdão. Brincadeira. Jonas estava irado, inconformado, porque Deus é um Deus de amor e misericórdia. Gente, tem muito crente assim, que não se conforma com as coisas de Deus. Deus, por que o Senhor faz isso? Eu já encontrei vários crentes assim, eu não consigo entender por que Deus permite um homem ruim como esse, estar vivo até hoje, e fulano tão bom, partiu cedo. Você já ouviu gente falar assim? Né? Eu devia ter matado esse infeliz aqui, isso é que merecia morrer mesmo. Não é, gente? Se Deus fosse a gente, hein? Estava todo mundo perdido, não estava? Estava todo mundo no sal. Todo mundo perdido. Graças a Deus, que Ele é rico em amor, rico em misericórdia. Salva pecadores como eu e como você. Bendito seja o Senhor. Quem recebeu o perdão de Deus, ora para que Deus opere perdão na vida dos nossos inimigos também. Aqueles que se opõem ao santo evangelho. Crentes verdadeiros são assim, têm misericórdia porque receberam misericórdia. Agora o capítulo 4 diz assim, começa assim, Jonas ficou extremamente, você pensa num homem irado, irmão, ele não ficou irado só não, a Bíblia diz que ele ficou extremamente irado. Você pensa bem como é que esse cara deve ter ficado? Porque, qual era o motivo da ira dele? Deus salvou gente que ele achou que não tinha que ter salvado. Quem é você para discutir com Deus? Deus salva quem Ele quer. Deus opera na vida de quem Ele quer. Ele é soberano. Será que você não entendeu que Ele governa o universo e que Ele faz o que bem lhe apraz? E diga-se de passagem, o que Ele faz, eu e você podemos descansar, porque o caráter dEle é perfeito, santo e justo. Por isso, o que Ele faz sempre é o melhor. Sempre. Há um tempo atrás, encontrei uma pessoa que diz assim, eu não consigo entender, será? E se Deus não elegeu meu filhinho vai para o inferno? Não. Acorda, meu filho. Deus não é você, não. Deus não é você, essa ruindade, não. Você está pensando como se você fosse Ele. A essência dEle é amor. E as atitudes dEle são ricas em misericórdia. Deus é Deus, e ele ficou irado porque Deus fez o que ele não queria que ele fizesse. Já viu crente que começa a brigar com Deus porque queria que Deus fizesse outra coisa? Senhor, estou esperando há tanto tempo minha bênção, não vem minha bênção, mas a bênção de fulano já veio, jeito ruim, rapaz, está lá prosperando, eu estou aqui numa luta. Eu tenho certeza que eles já ouviram gente falar assim. Jonas é um tipo de crente que era um Deus que se molde à sua vontade. Jonas só sente alegria quando Deus faz o que Ele quer. Mas Jonas não se alegra com a bênção na vida dos outros. Sabe o que Jonas fez, irmãos? Pediu assim, Deus tira a minha vida. Olha como é que o crente é controverso. O que Jonas pediu no ventre da baleia, quem se lembra? Deus me livra da morte. Aí Jonas prega em Nínive, os ninivitas se convertem, Jonas fica indignado, e aí esse homem indignado começa a orar pedindo a morte.
Você não pediu há poucos dias atrás para Deus te livrar da morte, agora você está pedindo para Deus te matar? Eu já vi isso acontecer. Quando a luta está grande, o crente olha e diz assim, Deus, me mata logo, porque não dá, desse jeito não dá, me leva, eu quero ir embora. Aí na hora que ele está na beira da morte, no ventre da baleia, diz, pelo amor de Deus, me salva. É como se Deus dissesse assim, vem cá, o que você quer? Você quer morrer ou você quer viver? Fala, ou você está fazendo biquinho para Deus, emburradinho. Deus, eu queria que você agisse do meu jeito, você não age, então me mata, vou me jogar daqui, sabe? Você não tem aquelas coisas, me segura que eu vou jogar. Joga nada, rapaz, você quer viver, eu tenho certeza que você quer viver. Você está fazendo é teatrinho, né? Só que Deus não cai nessas conversas fiadas não, gente. Nós estamos falando de crentes contraditórios. Está aqui um crente, profeta de Deus, mas contraditório. Aí sabe o que ele fez? Depois de conversar com Deus, pedindo a morte, ele pega, sai da cidade, monta lá, arruma uns galhos de árvore, ao lado oriental da cidade, arruma uns galhozinhos da cidade, coloca uma cadeirinha, senta e diz assim, eu quero ver o que vai acontecer com essa cidade. Aí ficou lá paradinho. Aí Deus olhou ele e disse assim, Deus deu mais uma vez uma ordem para nascer uma planta. Olha como Deus manda em tudo. Deus manda nascer planta, gente. Esse é o seu Deus, confia nele, se entrega a ele, para de desobedecê-lo, para de ser resmungão, para de ser reclamão, para de dizer eu não entendo, eu não quero, não, se entrega a ele, ele cuida da gente, ele tem o domínio de tudo em suas mãos, nada acontece com você se não for da ordem dele, ele domina em tudo, Deus deu uma ordem, nasce uma planta aqui, aí nasceu a plantinha foi, cobriu a cabeça de Jonas. O sol estava batendo, Jonas estava lá, no lado oriental da cidade, só olhando, quero ver o que vai acontecer. Vamos lá, quero ver. Vamos ver o que Deus vai fazer agora. Aí Deus fez nascer uma plantinha. Num dia, e Jonas está lá olhando. No dia seguinte, Deus mandou um verme, logo cedo. Quando os primeiros raios de sol, Deus mandou um verme. O verme foi, comeu a planta toda, a planta secou. Sabe o que aconteceu com esse Jonas, que não teve misericórdia dos ninivitas? Ficou indignado mais uma vez, porque a plantinha morreu. Não ficou indignado porque um monte de gente estava caminhando para o inferno. Isso não tem problema. Se você quer um Deus que se molde à sua cabeça, à sua mente, aos seus interesses, esse não é o Deus da Bíblia, eu tenho que te dizer isso. Você vai viver em luta com Ele, porque a vontade dEle, muitas das vezes, não poucas, é totalmente diferente da nossa vontade, mas nós precisamos obedecê-lo, porque é assim que somos agradáveis a Ele. Aquele homem que teve compaixão da plantinha, não teve compaixão dos habitantes de Nínive. Eu quero mais que eles morram. Já viu crente falar isso? Já ouviu? Quem já ouviu? Crente falar isso. Não, você não ouviu, porque não é crente. Você acha que era, mas não é não. Jonas teve compaixão da planta e não aceitou Deus ter compaixão da alma dos ninivitas que caminhavam para o inferno. Irmãos, a grande verdade é que as igrejas estão repletas de Jonas. Repleta de Jonas. Crentes controversos. Crentes que valorizam o que Deus não valoriza. Crentes que dão importância àquilo que não tem importância nenhuma para Deus. E crentes que não valorizam aquilo que Deus valoriza. Aquilo que importa para Deus, eles estão nem aí. Mas o que não importa para Deus, estou tão triste. O que houve? Não aconteceu, minha plantinha. Secou a boboreira. Eu quero te falar uma coisa. O Deus que faz nascer a boboreira, para que o sol não fira a sua cabeça, Ele manda matar a boboreira a hora que Ele quiser, porque Ele é dono da boboreira, e Ele é dono da sua vida, e Ele é dono de tudo que existe. Ele faz o que lhe apraz e não te deve satisfação em nada. Amém, irmão? Então, ao invés de você ficar assim, por que Deus? Por que isso? Por que Deus?
o Deus da Bíblia não cabe na sua cabeça, filho. Mas eu posso te garantir, Ele é muitíssimo, infinitamente melhor do que eu e você e de todos nós juntos. Aleluia por isso. Jonas é um tipo de crente que ama mais coisas do que pessoas. Amava a plantinha, mas não amava a alma deles. Sabe o tipo de crente que não entendeu nada do Evangelho? Está aí, profeta Jonas. E aqui eu quero caminhar para o final, dizendo a vocês uma coisa. Primeiro, aprenda a valorizar o que tem valor para Deus. Aprenda a valorizar o que Deus valoriza e a deixar de lado o que Deus não valoriza. Aprenda a amar os seus inimigos e a orar por eles. Aprenda que o Deus da Bíblia não cabe na sua cabeça, não vai fazer o que você quer, mimado. Crentes mimados é o que mais tem hoje, gente. Crente mimado. Sabe? Tem muitos crentes que saem da igreja porque, eu estou triste, não falou comigo. Não sei. Quer uma chupeta, bebê? Para com isso, rapaz. Vai servir a Deus. Se alegre nele, se regozije, se deleite em Deus. Se deleite em Deus. Irmãos, nós precisamos de aprender que a nossa vida precisa de, ser ajustada dentro daquilo que são os preceitos divinos. De que maneira nós ajustamos a nossa vida? Com a palavra de Deus. Ame o que Deus ama. E odeie o que Deus odeia. Ame o que Deus ama. E odeie o que Deus odeia. Deus odeia o pecado. E eu quero dizer a você que você só pode amá-lo se você odiar o pecado. Deus odeia tudo aquilo que te afasta dele. E você só pode amá-lo se você passar a odiar tudo que te prende, tudo quanto amarra que te afasta dele. A nossa oração, e eu quero encerrar pedindo a Deus que nós amemos o que Ele ama e venhamos a odiar o que Ele odeia, para que lhe sejamos agradáveis, para que a nossa vida seja como um aroma suave que suba às suas narinas em cânticos de adoração, de louvor, que possamos servir a Deus, amados irmãos. E finalizando, eu quero tirar algumas lições práticas daquilo que falei. Primeira, a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Você está pensando que um crentezinho rebelde vai frustrar o plano de Deus? Não vai não, vai não. Pastor, tem um crente que está muito rebeldinho. Não tem problema, Deus vai fazer o que Ele tem para fazer, independente, né? Comigo ou semigo, Deus faz. Graças a Deus por isso. A rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Segunda lição prática, o coração de Jonas batia em descompasso com o coração de Deus. Por isso eu quero conclamar vocês a clamarmos: Deus, que o meu coração possa estar no mesmo compasso que o teu, que eu ame o que tu amas e que eu odeie tudo aquilo que tu odeias. O método de Deus alcançar os perdidos, terceira aplicação prática, continua sendo e sempre será a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, eu já ouvi, pastor, ora para Deus operar um grande sinal na minha casa, porque se Deus operar esse sinal, eu acho que a minha família toda se converte. Não, 1000 vezes não. Não existe na Bíblia um exemplo sequer que pessoas se converteram porque viram sinais de Deus. Não, eu quero dons, eu quero o sobrenatural de Deus. Você quer o sobrenatural de Deus? Cuidado, para você não entrar no sobrenatural do cão. Cuidado, porque se não tiver respaldo bíblico, não é sobrenatural de Deus, não. Muito cuidado. Vai em qualquer lugar, aceita qualquer coisa, aceita qualquer tipo de pregação, fiquei arrepiado, chorei. Olha, eu, às vezes, vejo um show do Roberto Carlos, eu choro. Mas isso não vai me levar para o céu, não. Né? Não tem jeito, não. Deus só alcança os perdidos com um instrumento, a sua bendita palavra.
Somente pela pregação do Evangelho, Deus salva pecadores. Somente. E aqui eu quero, em rápido exemplo, lembram-se quando, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado, línguas repartidas de fogo pousaram sobre a cabeça dos irmãos, começaram a falar em outras línguas. Alguém se converteu até aquele momento? Hein? Quem? Nenhum se converteu. Quando Pedro começou a pregar, aí eles se converteram. Porque Deus salva através de um instrumento, o único instrumento, que é a sua palavra, a pregação do Evangelho. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Por isso nós não podemos pregar outra coisa que não esteja aqui, irmãos. Pregar outra coisa que não está aqui, invenção de moda, sabe, teatro, a dança, agora vamos fazer aqui, vamos animar a igreja formada, vamos botar aqui um povo para dançar, a irmã vem aqui com o véu, puxa para cá e põe a perninha para lá. Que isso, onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Que coisa horrorosa, rapaz, para com esse negócio, para de inventar moda. Você está pensando que isso vai impressionar alguém? Você está pensando que isso salva alguém? Salva não, filho. O que salva é a pregação fiel da palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Não sou eu, não é o pregador, não é Jonas, não é A, não é B, não é C. Porque está aí um pregador controverso, difícil, complicado, pregou e Deus salvou mais do que em todo o tempo. Sabe o que Deus mostra? Que Ele não precisa de ninguém. De ninguém. Mas Ele usa. Se nós formos fiéis na pregação do Evangelho, Deus vai salvar pecadores. Eles vão se render a Jesus. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Outra lição prática. E ao final eu quero dizer-lhes que Deus não rejeita a um coração quebrantado. Deus não manda embora quem busca abrigo em seus braços. E se hoje você buscar abrigo nos braços de Deus, pode ter certeza que assim como Ele acolheu os ninivitas, Ele vai acolher você. Corra para Ele, corra para os seus braços de amor, confesse o seu pecado, se entregue a Ele. O livro de Jonas acaba com uma pergunta. A Bíblia não diz se Jonas mudou ou se não mudou. Por quê? Porque o livro de Jonas tem continuidade aqui. Se você vai continuar sendo um crente controverso, ou se você vai se render a Ele dizendo, eis-me aqui, eu quero te obedecer hoje e sempre. E eu tenho certeza, a graça de Deus vai te acolher. Os braços de Deus vão te abraçar e te sustentar, até o grande e glorioso dia, quando Ele vier em glória, para buscar a igreja. Que Deus os abençoe. A graça dele é maior do que o nosso pecado.